E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, esta semana nós vamos continuar discutindo sobre a elaboração do plano de ensino com a utilização da tecnologia nas aulas de educação física. Mas para isso, nós precisamos relembrar um pouquinho o que é um plano de ensino. Então, durante a semana passada, durante a live, durante os fóruns de dúvida, eu percebi que muitos alunos estavam com dúvidas no que era um plano de ensino e nos tipos de método de ensino e de planejamento que nós já estudamos. Então, essa semana nós vamos relembrar um pouquinho o que é um plano de ensino e vamos relembrar os métodos de ensino e de planejamento que vocês já estudaram lá desde o primeiro semestre. Então, na aula passada, eu deixei para vocês como tarefa a leitura de 2 textos de referência. Então, o primeiro texto é o texto Tecnologias da Informação e Comunicação e a Educação Física nas Escolas. E o segundo texto, aqui o primeiro texto, que ele se refere à utilização das tecnologias da informação, então as possibilidades, as estratégias para essa utilização e para esse planejamento nas aulas de educação física. E o segundo texto é o Tecnologias da Informação e Comunicação e Educação Física e a relação dessa tecnologia com o currículo, a pesquisa e a proposta pedagógica. Então, é super importante a leitura desses 2 textos. O segundo texto, ele também vai se referir às possibilidades de utilização da tecnologia nas aulas de educação física. É muito importante que vocês leiam cada um dos textos e que vocês façam as anotações. Tá? Então, os apontamentos pessoais, as anotações pessoais e as reflexões de cada um de vocês sobre estas possibilidades reais. Então, como que eu faço a inserção e a utilização da tecnologia, da informação e da comunicação nas aulas de educação física escolar? E a proposta é que vocês elaborem um plano de ensino e esse plano de ensino ele é composto por 3 planos de aula, né? Considerando a utilização da tecnologia nas aulas de educação física. A temática fica à escolha de vocês e a entrega precisa acontecer no dia 12 de maio. Né? E a partir dessa tarefa, da elaboração do plano de ensino, que é composto por 3 aulas, onde deve aparecer a utilização da tecnologia nas aulas de educação física, que surgiu essa dúvida. Mas, professor, o que é mesmo um plano de ensino? Bom, o plano de ensino, pessoal, ele é um plano de ação, não é? Onde a gente precisa fazer registro, planejamento das ações pedagógicas. Então, a gente faz o registro de como, anotando de que forma vai acontecer esse processo de ensino e aprendizagem e as sequências pedagógicas. Esse registro nós vamos chamar de plano de aula. Por que nós vamos chamar de plano de aula? Porque o plano de aula é para uma aula só, tá? E o plano de ensino, ele é um documento que ele vai ser utilizado para um determinado período. Então, se eu vou utilizar esse plano de ensino para 10 aulas, por exemplo, não é? Quantos planos de aula eu tenho que ter para esse plano de ensino? 10 planos de aula, certo? Agora, o que a gente precisa entender? Que nesse plano de ação, que é composto por esses 10 planos de aula, que formam, consequentemente, um plano de ensino, eu preciso deixar bem claro as sequências pedagógicas. Então, de que forma esse processo de ensino-aprendizagem ele vai acontecer para que se consiga alcançar os objetivos que são planejados. Então, o plano de ensino, ele sempre tem como base uma proposta curricular, uma proposta temática, que vai ser utilizado durante determinado período letivo. Então, eu faço um plano de ensino para utilizar por 10 aulas, certo? Se eu faço um plano de ensino para utilizar por 10 aulas, relembrando,
quantos planos de aula eu tenho que ter dentro desse plano de ensino, certo? Então, na nossa atividade aqui, nós vamos fazer um plano de ensino a ser utilizado por 3 aulas, que é um período determinado, tá? Então, se eu vou utilizar por 3 aulas, eu tenho que ter 3 aulas dentro desse plano de ensino. E aí o plano de ensino ele é um instrumento didático-pedagógico, porque ele tem o registro do planejamento, ele tem o registro dessas sequências, ele é um documento administrativo de elaboração e, consequentemente, de avaliação, e ele é de uso obrigatório para os professores. Então, todo professor ele precisa ter planos de ensino para determinada proposta curricular ou para determinada proposta temática. Tá? Como que eu trabalho com esse plano de ensino? Então, no Brasil, o plano de ensino, atualmente, ele tem como base a BNCC, então a Base Nacional Comum Curricular. Para a educação física, nós temos áreas temáticas propostas pela BNCC. E essas áreas temáticas, elas se referem à prática corporal proposta. Tá? Então, a prática temática, certo? A proposta temática. E para a educação física, nós temos brincadeiras e jogos, danças, esportes, ginásticas, lutas e as práticas corporais de aventura. Então, a utilização dessas práticas, ela vai se diferenciar conforme o ciclo de ensino que nós vamos trabalhar. E ela se diferencia onde? Não só na proposta de atividade, mas nos objetivos de aprendizagem. Então, a BNCC tem como fundamento a prática corporal como área temática e os objetivos de aprendizagem por ciclos. É importante relembrar que todo e qualquer plano de ensino, hoje no Brasil, ele tem como base a BNCC, certo? A BNCC ela é hoje o nosso documento oficial, e aí isso a nível nacional. Depois eu tenho a proposta curricular estadual, que já tem a BNCC como base, e os planos curriculares municipais, que também já tem como base a proposta curricular estadual, que por conseguinte está baseada na BNCC. Então vejam, é uma cascata, um se baseia no outro. E aí, a partir do plano de ensino, é que nós vamos estabelecer qual é o método de ensino e o planejamento. Então, eu tenho como método de ensino o professor como agente promotor do processo de ensino. Então, esse é um método de ensino centralizado, onde o professor escolhe quais são os objetivos a serem trabalhados, o professor escolhe qual é a proposta de atividade, o professor determina quais são os critérios de avaliação e o professor determina de que forma esse plano ele vai fazer a interação com a matriz curricular. Então, esse é um plano centralizado, onde o professor é o principal agente do processo de ensino. Só relembrando um pouquinho, então esse plano centralizado ele vai se iniciar pela caracterização da turma, do estudante, o ciclo de ensino. E aí eu tenho, dentro desse plano centralizado, os objetivos conceitual, procedimental, atitudinal, conforme a dimensão, a proposta de atividade, o recurso material da aula, a avaliação, então os critérios de avaliação que precisam estar conforme os objetivos e precisam estar conforme a atividade proposta. E, por fim, eu tenho a interação com a matriz curricular, né, que consiste na adequação desse plano de aula, tá? Então, plano de aula, né, conforme os objetivos de aprendizagem da área temática que é proposta pela BNCC. E para essa interação ainda é considerado o ciclo de ensino da turma e os objetivos da aula, a proposta de atividade, os critérios de avaliação, sendo que cada um desses critérios, então, está ligado ao outro, né? Então, os objetivos da aula estão relacionados à proposta da atividade, que, por conseguinte, estão relacionados
aos critérios de avaliação. Então, esse modelinho que eu tenho, esse método de ensino que eu tenho, ele está centralizado no professor. Tá? Um outro método que nós já vimos, aqui uma tabelinha da dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Um outro método que nós já vimos, tá? É a metodologia ativa de aprendizagem. Então, enquanto eu tinha lá atrás um método centralizado no professor, na metodologia ativa de aprendizagem eu tenho um método que considera o professor como mediador do processo de ensino. E pela metodologia ativa de aprendizagem, o método de ensino, ele tem como centro o aluno e não o professor. Tá? Então, veja, a metodologia ativa de aprendizagem, ela é o oposto, né, do método de ensino, onde eu tenho o professor como um centro desse processo, certo? Na metodologia ativa de aprendizagem, eu tenho o estudante como centro do processo de ensino, que é ativo em seu próprio processo de aprendizagem. Então, nós já vimos um pouquinho disso, nós só estamos relembrando. Então, na metodologia ativa de aprendizagem, eu tenho a autonomia do aluno, que vai gerar o espaço de pesquisa e que gera o processo de avaliação. E, por um outro lado, eu tenho o professor enquanto mediador desse processo, tá? Que ativa a cultura escolar e o uso das tecnologias. Então, vejam, eu tenho a possibilidade de inserir a tecnologia nos dois métodos, não é? Mas o que muda é a forma que o professor ele vai conduzir esse processo de ensino. E, por conseguinte, isso muda o formato de planejamento das aulas, que, por conseguinte, muda o plano de ensino, certo? Aqui dentro da metodologia existe uma compreensão sobre o processo de ensino, planejamento através de projetos e a intervenção através da mediação, onde eu tenho a problematização e a contextualização de uma questão ali, de um problema a ser solucionado e a ser resolvido, tá? Essa tarefa já foi realizada, vocês já montaram o projeto por metodologia ativa, né? Eu coloquei aqui só para vocês terem um comparativo da diferença nesse processo de planejamento. Então, lembra que lá na metodologia ativa esse planejamento ele vai ocorrer por passos, por fases, não é? Então, galerinha, qual é a tarefa que vocês têm? Vocês conhecem dois tipos, então, de método de ensino. Vocês conhecem um método de ensino que está centralizado no professor, enquanto a principal agente desse processo de ensino, e vocês conhecem um outro método de ensino, que é a metodologia ativa de aprendizagem, que tem o aluno, que tem o estudante enquanto agente da sua própria aprendizagem, tem o estudante no centro desse processo e o professor faz apenas a mediação, transformando o conhecimento, a informação, de fato, em conhecimento. Tá? Então, relembrando um pouquinho o que é um plano de ensino. Então, o plano de ensino ele vai considerar todo esse processo de aprendizagem, ele vai considerar essas sequências pedagógicas dentro de um tempo determinado. E aqui nós estamos determinando o tempo de 3 aulas. Tá? O plano de ensino ele vai considerar quais são os objetivos a serem atingidos e o plano de ensino precisa considerar o processo de avaliação. O plano de ensino ele é um documento de registro, e não só de registro, mas de acompanhamento desse processo. Então, o desafio de vocês é façam a leitura dos 2 textos que foram sugeridos, façam as anotações, os apontamentos e a elaboração de um plano de ensino que tem 3 aulas como um tempo determinado, considerando a tecnologia nas aulas de educação física. Tanto vocês podem escolher como método de ensino, tá? Então o método de ensino fica a critério de vocês, cada um elabora esse plano de ensino e lembra, as 3 aulas não são apenas unidades, elas têm que ter uma sequência pedagógica durante esse tempo, não é? Então, escolham qual é o método
método de ensino que vocês querem utilizar, se é o método centrado no professor ou se é o método centrado no estudante. Escolham a temática e bom trabalho, certo? Qualquer dúvida me perguntem, enviem pelo fórum.